Está feliz? Está alegre? Amém. Pega sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 5. Abre aí, por gentileza, enquanto você encontra minha gratidão ao pastor Samuel Rezende. Obrigado, pastor, por essa honra, por esse convite. Missionária Patrícia, Deus abençoe a sua vida, minha amiga. Prazer estar aqui e ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Parabéns por esses 6 anos. Não são 6 dias, nem 6 meses. São 6 anos que essa igreja rompeu e continua rompendo em fé em favor do reino de Deus. Então, meus parabéns a todos os pastores, evangelistas, presbíteros aqui dessa casa. Deus os abençoe. João capítulo de número 5. João capítulo de número 5. Você encontra, eu sou casado com a irmã Thaís. Nós temos 2 bebês, pastor, um de 6 e um de 7. Um na barriga de 7 meses. O Benjamin, o Rubinho e o Daniel. São 3 meninos, irmãos. E minha esposa falou que enquanto não vier menina, ela não vai dar. Eu preciso que os irmãos orem por mim, por favor. Eu falei assim, Thaís, pelo amor de Deus, como é que você sustenta isso tudo? Ela disse assim, como é que era a tua vida antes do primeiro? Como é que é a tua vida agora? Eu falei, melhor. Ela falou, então Deus que dá, Ele garante. Aleluia! Eu fico preocupado. Deus abençoe Thaís, Benjamin e Rubem. João capítulo de número 5, você encontrou? Amém. Diz assim, João, o Evangelho de João, capítulo de número 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos ou 5 alpeiros ou 5 espaços. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro entrou no tanque. Uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. E Jesus, vendo que estava deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou a cama e começou a andar. Aquele dia era sábado e por isso os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado e você não tem permissão, não te é lícito carregar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou disse: pega o teu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o teu leito e ande? E ele que fora curado não soube responder, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou ele no templo e disse: ei, vejo que foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus que o tinha curado. Olha mais um pouquinho, verso 16 diz assim: por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Aleluia! Aleluia! Diga para quem está do seu lado: estamos aqui porque Deus está trabalhando. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, eu gosto do início desse texto, porque ele diz o seguinte: havia uma festa dos judeus. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela está fazendo referência às festas que o judeu ele comemora durante um ano. Existe uma média de umas 7 grandes festas comemoradas pelos judeus, e essas festas são instituídas pelo próprio Deus. Deus instituiu festas para que o nome dele fosse glorificado. E o que essas festas elas representam, pastor? Elas representam um memorial daquilo que Deus fez. Então, toda vez, pastor Samuel, que uma festa acontece, é um memorial daquilo que Deus operou. Porque a festa, ela tem um princípio muito simples. E qual é? Tudo aquilo que veio para matar e não matou, virou festa. Por exemplo, vou te explicar. A festa da Páscoa faz referência à saída do povo do Egito. Porque se o Egito não nos matou, festa. Por exemplo, a festa do Pentecostes, a festa das semanas, faz referência às primeiras colheitas, aos primeiros frutos. Por quê? Porque se a fome não nos matou, festa. Festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, que faz referência à travessia do povo pelo deserto. Porque se o deserto não nos matou, festa.
Festa do Purim faz referência ao livro de Esther, quando Mardoqueu ele foi ameaçado por Amã, e Amã disse que ia destruir todo o povo, fez uma forca para ele, e Amã foi enforcado na sua própria forca. Se o povo não morreu, sobreviveu? Glória a Deus. Então, tudo aquilo que vinha para destruir e não destruía, virava festa, virava um memorial daquilo que Deus fez. Aleluia. E é por isso que todo judeu maior de idade, num raio de 25 quilômetros, ele tinha que ir para o lugar da festa, ele tinha que ir para o ambiente onde a festa estava acontecendo. Para quê? Para lembrar do que Deus fez, para agradecer pelo livramento, para glorificar o nome do Senhor. E o pastor fez isso, Jesus fez isso, pastor, saiu de onde estava, Cafarnaum, e foi para o lugar da festa, foi para Jerusalém. Pastor, Jesus foi para a festa? Foi, só não entrou. Porque o texto diz que ele vai em direção a uma outra porta, uma porta chamada Porta das Ovelhas. Pastor, o que tem do outro lado da Porta das Ovelhas? Não tem glamour, não tem gente arrumada, não tem ninguém festejando, pelo contrário, tem cego, coxo, enfermo, paralítico, leproso. E aí fica a pergunta que não quer calar: por que Jesus vai para um ambiente onde uma festa está acontecendo? Ao invés de ele entrar na porta da festa, ele vai entrar na Porta das Ovelhas. Porque Jesus não entrou no lugar onde as pessoas estavam agradecendo, para entrar no lugar onde as pessoas estavam chorando. Porque Jesus não entrou no lugar onde as pessoas estavam boas, curadas, para entrar no lugar onde as pessoas estavam doentes. Porque Jesus não entrou na porta formosa, aquela que tinha os umbrais dourados. E quando o sol batia, a porta acendia, alguém falava: essa porta é formosa. Mas resolveu entrar na Porta das Ovelhas, porta pequena, empoeirada, onde só passavam os animais que seriam sacrificados. Porque Jesus não entrou no lugar onde as pessoas estavam alegres, para entrar no lugar onde as pessoas estavam tristes. E a resposta para essa pergunta é muito simples: é porque o nosso Deus não maquia as coisas. Jesus não passa tinta no defeito para parecer perfeito, é muito pelo contrário. É exatamente nessas portas que ele gosta de entrar. Porta que aparecem nossas doenças, porta que aparecem as nossas verdades, porta que aparecem as nossas vulnerabilidades. Jesus não quer entrar, irmão, nas nossas portas facebookianas ou instagramizadas, onde tudo parece que está bem, quando na verdade está tudo mal. Não é essa porta que ele gosta de entrar. Ele entra na porta que aparece quem você é, a porta que aparece a tua verdadeira condição. Eu vim pregar um Deus hoje que entra onde ninguém entra e faz o que ninguém pode fazer. Ele vai onde não vai psicólogo, ele entra onde não entra psiquiatra, ele entra onde não entra remédio antidepressivo, ele vai onde não vai livro de autoajuda. É nessa porta que ele confronta a tua vida, para curar a tua alma. Eu vim pregar Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cedarei com ele, se tem alguém hoje aqui no ministério Fé e Unidade com coragem para abrir a porta para ele, se prepare. Ele entra com cura, entra com libertação, entra com transformação, entra com uma nova unção, entra com santificação. Onde estão aqueles com coragem para abrir a porta? O meu Deus vai entrar e vai mudar todas as coisas. Eu preciso de alguém para reagir a essa palavra que você tem uma presença dele. É por isso que ele é carpinteiro. É por quê, pastor? É porque os filmes de Hollywood transformaram o carpinteiro numa coisa que ele não faz. Ué, como assim? Eu confesso, irmão, eu me converti com 20 anos. Na igreja que a Patrícia congregava, missionária, me converti com 20 anos ali. Mas eu conheci Jesus com 15. A primeira vez eu vi Jesus aonde? Num filme na sessão da tarde. Era Natal, passava filme de Jesus no Natal, você lembra disso? E aí eu estava assistindo um filme evangelista, aí de repente eu vi Jesus fazendo uma cadeira, uma mesa. Perguntei minha mãe: por que está fazendo isso? Minha mãe falou assim: porque ele é carpinteiro. Só que hoje mais velho eu entendo que carpinteiro não faz móvel, que faz móvel é marceneiro. O carpinteiro pode até saber fazer, mas não é a função principal dele. A função principal do carpinteiro é fazer a estrutura da casa. E o marceneiro decora a casa que o carpinteiro levantou. Porque meu Deus não é Deus de decoração, meu Deus é Deus de estrutura. Eu não quero te decorar para você parecer melhor, não quero só te dar uma bolsa, um carro novo para mostrar que tudo bem. E na verdade não está nada bem, porque meu Deus não trabalha por fora e move por dentro. Ele mexe por dentro e você reflete por fora. Casas estruturadas por Deus não caem com tempestades. Ministérios estruturados por Deus não param por causa de afronta. Pessoas estruturadas por Deus não param porque foram rejeitadas. Porque tudo aquilo que o céu estrutura na terra, a terra não consegue derrubar aquilo que o céu estruturou. Se o teu casamento, se os teus projetos, se o teu ministério, se os teus sonhos forem primeiro sonhos de Deus, a terra pode não querer, teus parentes podem não gostar,
alguém para me ajudar a adorar a Ele. É assim que funciona, irmão. Se foi Deus que sonhou primeiro, vai dar certo. É por isso que eu gosto daquele paralítico de Marcos 2. Aquele que veio por cima do telhado. Você conhece a história? Ele veio por cima do telhado porque os amigos levaram ele. Existe uma diferença entre eles. E qual é? A doença é igual. Eles são doenças incapacitantes. Eles não andam sozinhos. Só que a diferença é a geografia deles. Um está em cima do telhado e o outro está no tanque. Um veio por cima, o outro veio por baixo. O de Marcos 2 veio por aqui. O João 5 ficou lá. Pastor, por que o de Marcos 2 veio por cima e o de João 5 estava embaixo? É porque o de Marcos 2 tem amigos. Quatro amigos. E de João 5, é só você olhar o verso. O que diz lá? Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, não tem amigo. E de Marcos 2, 4. Pastor, quem são os amigos dele? Não tem nome, não tem endereço. Aleluia! Não tem título. Mas eu coloquei o nome deles hoje aqui. Qual o nome? Carregadores de maca. Gente não está preocupada em aparecer. Gente não está preocupada com o YouTube. Gente não está preocupada com o título. Gente não está preocupada com o reconhecimento. Mas quando tem alguém precisando de Jesus, é Ele que sabe para onde ele vai. Que Deus levante, pastor Samuel, uma geração de carregadores de maca aqui. Gente não está preocupada em aparecer, mas levante pessoas aqui ao nosso Deus. Que você seja um carregador de maca. Pastor, ninguém precisa, não precisa. O céu sabe quem você é. Carregadores de maca são conhecidos no inferno e reconhecidos pelos reis dos reis. Pastor, qual é a maior característica de um carregador de maca? Vou dizer para você, ele é insistente. Ele não desiste, irmão. Eu tive o meu carregador de maca. Quem foi? Um garoto chamado James. Ele na minha casa durante 3 anos, pastor. Quarta e domingo, toda quarta e domingo, durante 3 anos, ele na minha casa pregar para mim. E eu não atendia ele. Falava pra minha mãe, avisa ele lá que eu não posso, que eu não estou em casa não. Minha mãe saía e falava assim, ó, mandou dizer que não dá. Pastor, qual é o nome dele? Jason. Talvez seja por isso que eu demorei a sentar o nome dele esse tempo. Ele ia na minha casa. Ele insistiu. Como é que você está dizendo que carregador de maca é insistente? Porque quando chegou na porta, estava cheio de gente, não conseguiu entrar. Fez o quê? Telhado. Pastor, como é que sobe pelo telhado? Como eles fizeram isso como? Eu não tenho a mínima ideia. Isso é coisa para teólogo profundo. Eu não sei como é que subiu, não. Mas eu sei de uma coisa. Subiu, abriu um buraco no telhado e desceu o homem. Abriram um buraco no telhado da casa de alguém. É assim mesmo, irmão. Quando Jesus entra na tua vida, alguma coisa tem que sair. Geralmente, alguma coisa sai. Então eles abriram um buraco, desceram o homem. Como desceram o homem onde Jesus estava, Jesus olhou para o alto e falou o quê? Teus pecados estão perdoados. Tu imagina a frustração deles? Peraí, carreguei, subi pelo telhado, desci o meu amigo, abri um buraco e na hora dele falar, levanta e anda, ele vai falar de pecado perdoado. Eu nem sabia que ele pecava. Mas olha para cá, vou te falar uma coisa. O que adianta ele dizer, levanta e anda, se por dentro a alma dele está paralítica? Aleluia! O que adianta ele dizer, pega a tua cama e vai para casa, se por dentro ele está andando de muletas espirituais? Porque não sabemos onde Deus trabalha por fora e morre por dentro, irmão. Nós sabemos onde Deus trabalha nas estruturas da tua alma. O corpo reflete aquilo que ele fez na tua vida. Pastor, o senhor não conhece meu problema é financeiro. Fica tranquilo, o dono do olho da vaca resolve isso. Pastor, meu problema é doença, o médico dos médicos resolve. Pastor, meu problema são as trevas, o general de guerra, quem nunca perdeu uma batalha. Pastor, meu problema é pecado, estou pecando demais. Aquele que verteu o sangue na cruz do Calvário, ele resolve. Porque não há problema que o nosso Deus não possa resolver, seja no tanque, seja no telhado, ou em qualquer lugar onde ele bota a mão, alguma coisa tem que ser. Então Jesus se aproxima do homem, chega para ele, e o pior é que a Bíblia diz que ele, no verso 6, diz assim, ó, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? Irmão, sabendo que estava assim há muito tempo, é 38 anos. Eu acho muito pouco. Eu acho muito. Aí você pega alguma coisa a Deus. Lá na igreja tem uma semana, pastor, uma campanha de 7 semanas. Eu faço a campanha às vezes, eu não faço, eu fico com raiva. Imagina 38 anos. 38 anos esperando. E Jesus sabia. Eu falei com ele, falei, Senhor, o senhor sabia que ele estava há 78 anos e não fez nada. Deus falou para mim, Miguel, presta atenção, tem coisas que se forem liberadas da sua vida antes do tempo, você não vive plenitude daquilo. E o nome de Deus não é glorificado. Eu vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 5. Jesus se aproxima, Pedro está lavando as redes. A Bíblia fala assim, ó. E Jesus viu 2 barcos. Se aproximou do barco de Pedro
pediu o barco dele emprestado. Pedro falou, toma. Ele pegou o barco e afastou da terra. Subiu no barco, pregou no barco, desceu do barco, virou para Pedro e falou assim, agora vai lá e lança a tua rede. Pedro falou aquela frase linda, famosa, conhecida. Ele falou assim, Senhor, tentei fazer a noite inteira, não consegui. Mas sobre a tua palavra eu vou. Ele vai. Quando ele volta cheio de peixe. Você percebeu lá no início? Jesus viu, mas não agiu. Ele viu, mas primeiro pediu, usou, pregou, salvou. Porque Deus não vai parar um propósito só porque eu tenho um problema. Aleluia. Glória a Deus. É possível que Deus use o teu barco antes de liberar o teu milagre. Glória a Deus. Pastor, é possível que Deus use alguém aqui para liberar uma palavra para alguém quando essa pessoa precisa de uma palavra. É possível que Deus use para visitar alguém quando você precisa de uma visita. É possível que Deus te use para ofertar na vida de alguém quando você precisa de uma oferta. Porque quando você se dispõe a trabalhar para Deus no meio do teu problema, você está mandando um recado do teu problema. Qual é? Eu sei que você está aí, eu sei que você existe, mas também sei que você não para uma vírgula daquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Então aproveita que a coisa apertou, aproveita que o barco balançou, aproveita que o terremoto veio e vai trabalhar para Deus, irmão. Ora mais do que você orar. Mais do que você ofertava, venha mais à casa de Deus, porque quando você trabalha no meio da tormenta, você está dizendo que a obra de Deus nunca vai parar na tua vida. O seu problema não é maior do que o seu propósito. 38 anos depois, o homem chega, Jesus chega perto dele e fala assim: então faz o seguinte, você quer ser curado? Ele fala: não tem ninguém que me põe no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro chega antes de mim. Aí ele fala: então faz o seguinte, levanta, toma um leite e anda. Parece simples. Mas são 3 verbos de ação que mudaram a vida dele para sempre. E quando ele diz levanta, ele está dizendo só para ele ficar de pé. Ele está dizendo assim, ó, você vai levantar desse lugar que você está há muito tempo. Quando ele diz toma o leite, ele está dizendo, você vai pegar na tua mão aquilo que te mantém deitado. E quando ele diz anda, ele está dizendo, você vai andar onde nunca andou. E carregar aquilo que te carregou. Pastor, vou carregar não. Para que vai carregar um leite? 38 anos em cima disso, vai levar para quê? Leva, irmão, leva. O leite vai te dar 2 benefícios. O primeiro é quando você carrega o leite, tu lembra que um dia tu foi do tanque. Opa. Glória a Deus. Olha ele lá, de vez em quando você dá uma olhada para ele e fala assim, eu lembro de onde que Deus me tirou. Amém. O leite te lembra aonde você estava. E a segunda coisa que o leite vai te dar, qual é o benefício? Ele vai te mostrar que aquilo que te parava não te para mais. Glória a Deus. Como assim, pastor? Deixa eu abrir aqui uma particularidade minha. Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos de idade. Minha família é toda espírita católica. Não tenho crente na minha casa. Eu posso fazer 120 anos. Eu nunca vou esquecer o que eu vivi. Porque a gente se converte, mas não tem amnésia, né? Amém? Tu lembra o que tu passou, tu lembra o que tu fez com os outros e o que os outros fizeram com você. Né? A gente lembra. Só que escute, quando Jesus entra, aquilo que te parava, não te para mais. Ou seja, o que era um problema na tua vida se torna um testemunho. Eu vou te dar um exemplo e vou resumir tudo com uma frase. Você não será reconhecido por aquilo que perdeu, mas por aquilo que venceu. Pastor, mas ele faliu 6 vezes, mas na 7ª conseguiu, resolveu andar. Pastor, ela falou que você não lascou ninguém, só se decepcionou amorosamente, mas agora está noiva, está bonita, resolveu casar, resolveu andar. Pastor, ele falou que não vinha mais à igreja, estava chateado, falou que ia ficar lá onde ele está sentado hoje, resolveu andar. Eu vim com 3 verbos de ação para a tua vida hoje. Qual é? Hoje você levanta, hoje você toma o leito e vai levar para casa de cabeça erguida. Eu chamei para apostando nesses 6 anos de ministério, fé e unidade. Eu vim com uma palavra da tua vida. Deus chamou para você andar de cabeça erguida. Levanta essa cabeça, tu é lavado, tu é remido, é cidadão dos céus. Não permita que os seus problemas mantenham a tua cabeça baixa. Você é filho do Altíssimo. Ei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o teu Pai. E não é essa cabeça e conquiste tudo que Deus preparou para você. Mas o que ele fez? Pegou o leite, botou o homem e começou a andar. Na hora que ele fez isso, um fariseu apareceu. Pastor, fariseus não são uma classe de pessoas que viviam na época de Jesus? Não, fariseu existe até hoje. Vou te dar um curso rápido de fariseu, 1 segundo, para tu saber quem é um fariseu, um curso rápido. Todas as vezes que você estiver dando a volta por cima, o fariseu vai aparecer. E o que ele disse para o homem? Peraí, quem te deu permissão para carregar o leito? Mas ele vai dizendo assim, vem cá, quem te autorizou, uma sexta-feira como essa, dia 17, dar a volta por cima e mudar a tua história inteira? Quem te autorizou a receber um milagre aqui hoje? É isso que ele está dizendo.
E a resposta do homem é incrível. Ele diz: aquele que me curou me mandou andar. Pastor, o que ele está dizendo? Ninguém me visitou quando eu estava aqui no tanque. Fizeram uma campanha pela minha vida. Não pagaram alguém para me jogar no tanque. Agora que eu levantei, vocês vão querer me parar? Glória Para. a Deus. Porque Jesus começa. É por isso que eu fiz 6 anos, pastor. Porque quando Jesus começa, o fariseu não consegue parar. Aquilo que Deus está. Glória a Deus. Sabe o que eu mais gosto desse texto? É o verso que diz que ele se viu curado e levantou. Aqui tem uma chave que pode transformar a tua vida para sempre. Qual é? Você precisa ver antes. Aleluia. Mas tu me ensina isso, então eu vou te ensinar. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava na igreja, lá no nosso grupo de jovens, veio um cara com um terno vermelho, pastor, correndo na minha direção, deu um tapa no meu peito e falou assim: fala, pregador. Eu olhei para a cara dele, olhei para a cara do meu amigo falou: esse é maluco, mas é profeta. Melhor tu acreditar. Eu falei: acreditei. Só que eu fiz 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 anos. Não pode ser nada. Dá uma saudação um dia, pregava num lugar outro dia. Aí quando eu fiz 30 anos de idade, me deram a primeira oportunidade séria. Aonde? Na laje de uma casa. Falaram assim: tu vai ser o pregador da noite. Irmão, botei meu terno azul marinho, minha gravata amarela. Dividi meu cabelo no meio, irmão. Fiquei bonito. Fui para a cozinha da minha casa. Eu abri as 12 mensagens que eu tinha preparado. Pastor, o senhor tinha 12 mensagens? Sem nunca ter pregado oficialmente. Eu tinha 12 mensagens. Pastor, como é que o senhor tinha 12 mensagens se o senhor não era pregador? É porque eu alimentei, né? Eu vi antes. Preguei para minha esposa, preguei para meus amigos, fiquei na frente do espelho falando: receba essa palavra. Porque você tem poder de manter aceso aquilo que Deus acende. Algumas pessoas disseram: isso é sonho maluco. Eu fiz concurso público, passei, me tornei servidor, mas larguei para pregar. Por quê? Porque o que queima no teu coração é o que você precisa ter aceso. Então eu vim com uma notícia boa para você aqui. Qual é? Teu tempo não passou. A tua idade não passou. A tua atual geografia não define o que Deus tem para fazer com você. Pastor, qual é o conselho? Ande como se fosse. Vista-se como se estivesse. Se comporte de acordo com a realidade que você quer viver. Fale de acordo com aquilo que Deus acendeu no teu coração. Porque quando eu me comporto na terra, de acordo com aquilo que Deus acendeu, o céu se movimenta e a terra obedece àquilo que o céu decreta. Eu vou repetir para quem tem coragem de receber. Todas as vezes que o céu decreta algo, a terra se enquadra naquilo que o céu decretou sobre ela. Pastor, o que ele fez? Pegou o leite e foi andar. O fariseu tentou parar, não conseguiu. Só que o fariseu mudou a estratégia e fez uma pergunta para ele: estou vendo que você não vai parar, então me responde uma coisa aqui. Quem foi o homem que te curou? E é isso aqui que eu queria que você prestasse atenção hoje. Porque quando o fariseu pergunta para ele: quem é o homem que te curou? Ele responde: eu não sei. Mano, pastor, como é que é isso? O cara é curado por Jesus e não sabe que foi Jesus que curou ele? Eu fui falar com Deus. Eu falei: Senhor, como é que alguém recebe uma cura tua e não sabe que foi o Senhor que curou? E Deus me respondeu de uma maneira muito simples. E talvez seja uma das palavras mais profundas que eu já ouvi Deus falar comigo. E ele disse: Miguel, preste atenção. Cura não converte. Quantas pessoas você não conhece, foi curado aqui, liberto aqui, recebeu bênção aqui, não está mais aqui? Porque você não conhece Jesus quando Ele te cura, você conhece Jesus quando Ele te perdoa. É porque cura opera no corpo, perdão opera na alma. É possível que Deus faça um baita do milagre na tua vida e 2 semanas depois você não esteja mais na presença dele, mas se Ele arranca você da mão do diabo. Limpa as tuas feridas. Arranca os teus carrapichos, te traz para dentro de casa, te trata, te molda, enche você com o teu espírito e te enche ainda para encher os outros. Quando alguém te perguntar quem fez isso na tua vida, não vai ter outra resposta a não ser Jesus de Nazaré. Se alguém for abraçado por ele, levante a sua mão. Onde estamos alcançados pela graça? Aqueles que não mereciam, que não eram para ser crentes, que não eram para ser pastor, que não eram para ser músico, que não eram para cantar um hino, não era nem para estar aqui, mas a graça te alcançou para te dizer: te resgatei, te limpei, te moldei, te enchi, e agora quando sobe e a trombeta tocar, é para lá que você hoje tem alguém que não merecia e foi alcançado pela graça. Reage essa palavra aí.
o homem acha que tem a ver com ele, a graça sai e o braço do homem entra. Qual é o problema disso? Aí tu pode até andar sem Deus, só que tu tem que sustentar na tua própria força. E qual é a graça da graça? É você não ter condição de viver e ainda assim viver. Por quê? Porque está sendo sustentado por ele. Aleluia. Irmão, quando eu era adolescente, eu era o menor do meu grupo, porque eu andava com garotos mais velhos. Eu não sei se na tua casa é assim, mas eu tenho um filho baixinho e um alto. O baixinho é muito abusado. E ele cisca, sabe? E eu era assim também. Eu falava, pode vir. Aí um dia alguém falou pra mim assim, tá se garantindo em quem? Aí eu falei assim, neles. Tinha 2 gigantes que eram meus amigos. Um era meu primo. Eu falava assim, pode vir aqui o tamanho deles. Nossa, mas isso era na adolescência, né? Não, eu faço isso até hoje. E alguém diz, mas vem cá, tu tá abusado, hein? Tu tá se garantindo em quem? Quem você acha? Quando alguém disser para você, você não tem condição de derrubar esse gigante, diga para ele, eu não estou me garantindo na minha força. Porque na minha força eu não mato nenhuma formiga, mas na força de Deus. Qualquer pedra derruba um gigante. Vou te explicar porque Jesus entrou no lugar, salvou um homem e foi embora. Um monte de enfermo. Podia ter curado todo mundo, um estalar de dedo. Mas Jesus resolveu salvar um homem e foi embora. A resposta é, para onde ele foi quando ele levantou? Direto para o templo. O que isso quer dizer? Aprendeu a priorizar o reino prioriza você. E quando ele chega no templo, quem ele encontra? Jesus. Que olha para ele e fala assim, olha, vejo que foi curado, hein? Mas não pega mais nada. Eu acho que Jesus tinha todos os ministérios dele, né, pastor? E assim, eu acho que o Jesus que pregou para ele no tanque foi o Jesus evangelista, o pregador. Levanta, toma o leito, corre, rapaz. Aí quando chegou no templo, ele encontrou Jesus pastor. Que olhou para ele e falou assim, vejo que foi curado, hein, meu irmão? Parabéns. Só faz o seguinte, pega mais, irmão. Para não te acontecer coisa pior. Irmão, Jesus sabe ou não sabe o que ele fez? Ele também sabe? Quem é que não sabe? Eu e você. Você sabia que tem esse texto que eu fiz questão de ler 18 versículos, pastor? 18 versículos. É o maior relato de cura do livro de João. Aqui tem detalhadamente como que um homem saiu da condição de enfermo para a condição de curado, com detalhes, falando do tanque, falando dos homens, da frustração, dos 38 anos, detalhes minuciosos sobre a cura de um homem. Mas não tem nenhum versículo aqui, nenhum sequer, para mostrar qual foi o pecado que ele fez para estar naquela condição. Nenhum, você não vai encontrar nenhum versículo. Eu pesquisei, eu fui atrás. Eu devo ter lido uns 5 livros. Eu devo ter lido um monte de Bíblia, um monte de comentário bíblico. Eu não achei nenhum versículo para mostrar o que fez esse homem pecar e para ele estar na condição de 38 anos em cima de uma cama. Eu falei, Senhor, que pecado foi esse que esse homem cometeu que a gente não sabe? E eu não consegui saber e Deus também não me revelou. Por quê? Porque as escrituras estão mais preocupadas em mostrar como ele levanta, não como ele cai. Aleluia! Quem gosta de lembrar do teu passado é o diabo. Porque ele quer prender você exatamente lá onde você errou. Mas Jesus te trouxe aqui para te lembrar. Paguei um preço no teu lugar. O teu futuro está intacto. O Deus da folha branca. O Deus que zera o relógio. O Deus da segunda, da terceira, da quarta chance. O Deus do recomeço que te trouxe aqui para te dizer. Você pode estar nos 6 anos da tua igreja, mas eu ainda tenho anos de bênção para você. O teu futuro será extraordinário. Tem alguém para receber palavras proféticas? Deixa eu te dizer uma coisa, palavras proféticas nem sempre tem endereço, viu? Elas estão à procura de um coração fértil para ser semeada e frutificar em milagre. Pastor, o que eu faço quando alguém liberar, você agarra? Pastor, como é que você agarra? Colocando dentro do teu coração e acreditando. Vamos fazer um teste aqui, porque eu tenho uma palavra profética para quem tem coragem de receber. 2025 não terminou ainda. Você pode entrar em lugar que você nunca entrou, falar com gente que você nunca falou, fechar contratos que você nunca fechou, lugar de necessidades que você nunca olhou, receber quantias poderosas que você nunca recebeu. Palavras proféticas precisam ser agarradas. Se tem alguém hoje aqui com coragem para agarrar uma palavra profética, pega a sua palavra aí, pega essa palavra, Deus vai fazer. Alguém pode reagir a isso aqui, pelo amor de Deus. Se prepare para contar com
uma palavra. E eu vim aqui para dizer: Deus é fiel. Pastor, o que aconteceu com ele? Muito simples. Ele foi curado e descobriu que foi Jesus que curou. Saiu do templo, foi para os fariseus e disse: já sei quem me curou. E os fariseus dizem: quem foi? Ele fala: Jesus de Nazaré. Me deu raiva. Por quê? Porque ele foi entregar a Jesus. Mas depois eu entendi que não foi bem uma entrega. Na verdade, pareceu mais um testemunho. É como se ele estivesse indo para os fariseus e dizendo assim: olha, eu já sei quem me curou. E vocês não podem ir embora sem saber quem foi. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, os teus amigos vão saber que foi ele. Os teus parentes vão saber que foi ele. Aleluia. As pessoas que não acreditarem em você vão saber que foi ele. Aleluia. Quem está pregando para você é que é um dos jovens mais controversos que poderia ser, porque eu não tinha perspectiva nenhuma de estar aqui. Pastor, não tem família crente, não tem parente crente. Eu sou o primeiro crente da minha casa. Minha família é toda espírita e católica. Pastor, o que o senhor está fazendo pregando aqui para mim? Quando Deus olha para o ventre de uma mulher e diz: eu quero, não tem como ele fugir daquilo que Deus quer. Eu me converti numa igreja batista com 30 membros. Igreja tradicional, batia nem palma. Quando eles começaram a cantar em espírito e verdade, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, irmãos, eu comecei a chorar do lado do Jesus. E um dia eles falou: tá tudo bem, eu falei: eu estou estranho, me sentindo mal. Ele disse: o nome disso é Espírito Santo. Quando o pastor convidava para aceitar Jesus, e pastor, a igreja, se não era menor, era desse tamanho, e tinha 15 pessoas. O pastor: será que tem alguém nessa multidão que queira aceitar o Senhor Jesus? Aí ele: vem aqui, meu jovem. Orou por mim, não senti nada naquele dia. Saí da igreja, desci a ladeira da minha casa, da igreja. Quando eu desci a ladeira da igreja, ouvi uma voz que falou comigo. A voz do Senhor eu ouvi pela primeira vez. Eu nunca mais esqueci o que ela me disse. E ele disse: Miguel, a partir de hoje, na tua família, ninguém mais vai se matar. Aleluia! Os teus filhos vão crescer. Os teus netos vão crescer. Os teus bisnetos vão crescer. A tua geração nunca mais será a mesma. Tudo que passar de você será abençoado, porque não tem maldição hereditária que resiste. Aquele que tem aliança com Deus, eu venho com uma palavra para alguém: por causa da tua aliança, os teus filhos vão colher os frutos da tua escolha. A tua geração vai viver milagres. Venha projetos de Deus para a tua casa, porque você fez aliança com o Altíssimo. Eu gosto do que Deus fala para Noé: faz uma arca aí, Noé, e já vou logo te avisando: vai entrar você, vai entrar tua esposa, vai entrar os teus filhos, e até as esposas dos teus filhos vão entrar também, porque quando Deus chama alguém, o projeto de Deus não envolve só você, envolve você e toda a tua geração. Quero te convidar a ficar de pé. A bendição do pastor. Cadê? Quem canta aqui? É tu? Vem. Pode ser Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver? Pode ser? Feche seus olhos. Põe sua mão no seu coração. Eu estou sentindo a presença dele. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos, é Espírito, é verdade, te adoramos.
te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Glória a Deus. Estamos batizados com o Espírito Santo. Eu sinto a presença dele. Estou devido ao instrumento. Quem disse que Deus precisa? Aonde houver um coração quebrantado e contrito, aonde houver um louvor verdadeiro, Jesus disse, onde houver 2 ou 3 ali eu estarei. Ele falou, eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que não precisam de porta aberta para adorar, que não precisam de carro novo para adorar a Deus, que não precisam de conta cheia no banco, mas entram por essas portas porque reconhecem, é o meu Deus, é o meu Senhor, pagou o preço pela minha vida, rasgou a célula de acusação contra mim e abriu as portas da eternidade. Ei, você vai andar em ruas de ouro, morar em mansão dourada e ainda cantar naquele coral de anjos dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Já estou terminando. Eu sinto a presença dele. Pastor, dos 2 filhos que eu tive, um deles é autista. O Benjamin é autista, meu filho mais velho. Eu não sabia o que era isso, porque eu achava que ele era diferente, mas não sabia que ele tinha autismo. E aí eu paguei uma médica e ela descobriu e ela testou e deu o atestado, falou o diagnóstico que seu filho tem autismo. E aí eu cheguei em casa, falei com uma parente minha e falei assim, ó, Benjamin é autista mesmo. E ela disse, que pena, porque agora ele vai ser dependente de você a vida inteira. Quando essa palavra veio, uma outra saiu de dentro de mim. E eu falei, mentira! Ela se assustou e eu falei assim, ela vai crescer. Vai casar. Vai se formar. Vai ser homem de Deus, vai dar fruto. Porque palavras contrárias não são mais poderosas do que palavras proféticas. Não importa, pastor, o que disseram a respeito desse lugar, se existe uma palavra profética, ela vai permanecer. Libere palavras proféticas. Libere palavras proféticas. Não permita que as pessoas coloquem ponto final naquilo que Deus ainda não terminou. Libere as palavras que Deus colocou no meu coração. Um dia eu estava triste em casa, para você ver como é que são as coisas. E aí minha esposa, ela acorda às 5h20 da manhã, que Deus ajude, que eu não acordo esse horário de jeito nenhum. E aí ela bota louvor alto em casa. E ela, como ela é do manto, é raiz, ela coloca Lauriette, Chile Cavalhais. E ela coloca alto, né? E aí eu falo, Thaís, está muito alto. Ela fala assim, a casa tem que acordar orando. Eu falei, amém. Aí um dia o menino acordou. Ele tinha, nessa época, ele tinha 5 anos, pastor. Ele sentou na mesa. Com 4 anos ele não falava, mas lia.
Aí com 5 anos ele começou a falar e não parou mais. E aí ele sentou na mesa da cozinha, na sala, e o louvor estava passando. Nesse dia, a televisão, o louvor ele desviou, começou a tocar o chip, o louvor de hoje. Não tocou o zinho que ela falou. E ela pedindo pro louvor parar e não tocava, ela deixou. Estava tocando uma música de um grupo chamado Morada. É um grupo novo agora. E a música dizia assim, ó, a respeito de Jesus. A música dizia assim: ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. A música falando de Jesus. Está lá o Benjamin sentado na mesa, olhando para a televisão cheio de sono. Quando a música falou, ele entrou em casa, o Benjamin olhou para a porta. Eu não sei se você sabe, mas todo autista é literal. O que isso quer dizer? Ele acredita em tudo que você fala. Se eu falar para ele assim, vai chover agora, Benjamin, vai ali para fora, fica olhando para o alto, esperando chover. Eu caí na besteira de falar para ele que a gente ia viajar dia 7 de outubro, só que eu falei em agosto. No dia seguinte ele falta 35 dias. Outro dia falta 34. Outro dia ele passava por mim, pai, dia 7. Eu falei, já sei, não esqueci. Falou na escola, falou para as professoras, falou para todo mundo. Porque é literal. Aí quando ele viu a música, olhando para a televisão, quando a música falou assim, ele entrou em casa, Benjamin fez o quê? Olhando para a porta. Porque se ele acha que entrou, ele olhou para onde ele entra. Aí daqui a pouco ele olhou para a televisão de novo. Quando a música disse, ele entrou em casa, ele está na mesa. Benjamin puxou a cadeira. Aí a música diz, ele nos observa, Benjamin levanta, começa a ajeitar a roupa. Minha esposa falou, você está bem? Ele, peraí. Minha esposa, está tudo bem? Ele falou, calma, mamãe. A música diz, ele nos observa. Ele ficou parado assim. Aí a minha esposa falou, o que está acontecendo? E ele falou, mamãe, Deus está aqui. Eu ainda não tive coragem de falar para ele que Jesus ressuscita mortos. Por que, pastor? Foi com medo. Vai que ele entra no velório. Pastor, qual é a probabilidade desse menino entrar no velório e algum morto levantar? Quer saber o que eu acho mesmo? De verdade? 100%. Aleluia. É porque só acha que ele vai levantar, é porque ele não duvida, irmão. Ele não quer saber se o morto era gente boa. Ele não quer saber se Jesus está com vontade de curar. Ele não quer saber se hoje é dia de levantar morto. Não, na cabeça dele só tem uma coisa, qual é? Meu pai falou que Jesus ressuscita mortos, então ele tem que levantar. Se eu vim pregar para uma geração literal aqui, eu as suas mãos pro alto. A minha Bíblia diz, pode passar céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu tenho uma palavra profética para esse lugar. Vai continuar crescendo. Os milagres vão acontecer. As palavras proféticas darão certo. Porque eu não estou baseado no homem. Eu estou baseado nas palavras do Senhor, que nunca vão cair por terra. Se você recebe essa palavra, ei, levante as suas mãos para o alto. Dê uma glória a Deus se você vê. Recebe essa palavra de Deus, é o nome da história. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Seja renovado aí aonde você estiver. Você que não sente mais presença, você que não chora mais na presença do Senhor, algo amargurou a tua alma, eu declaro, sai em nome de Jesus, para ser livre, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Já vou passar para o pastor, mas antes preciso perguntar se tem alguém nessa noite linda e profética que precisa voltar para Jesus ao aceitar Ele pela primeira vez. Talvez você tenha vindo apenas ao aniversário da igreja, mas o maior presente que você pode dar para o teu pastor é entregar a tua vida para Jesus. Há uma unção de quebrantamento aqui. A Bíblia diz, quando ouvides a voz do Senhor, não endureceis o nosso coração. Entregue a sua vida para Jesus e viva os melhores anos da sua vida. Se tem alguém que precisa fazer isso, voltar para Jesus, para entregar a sua vida para Ele, peça licença no seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, não tenho coragem de ir à frente, não tem problema, se levanta a tua mão, nós oramos por você. E Deus escreve o teu nome no livro da vida. Tem alguém nessa noite poderosa, o Espírito Santo passeia pelo meio desse lugar. Eu acredito na unção do Espírito de Deus para curar, para libertar, para mudar a tua história, para fazer você sentir o que você nunca sentiu. Oh, Espírito de
tua história, de nunca mais ser a mesma pessoa. Tem coragem de dizer: esse inimigo não vai tomar conta mais da minha vida, não vai desviar os meus caminhos. Eu sou de Deus. Pastor, eu preciso deixar algumas coisas para ir até Jesus. Tu não vai conseguir. Você não deixa coisas para ir até Ele, você vai a Ele para deixar as coisas. Sem Ele tu não deixa nada, com Ele tu abandona tudo. Eu quero dar uma ordem a todo espírito maligno que queira prender a tua vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. As cadeias não te prendem, mas você é livre para aceitar Jesus e voltar para casa. Tem alguém para fazer isso nessa noite? Não tem ninguém? Tem certeza? Tem certeza? Não diga que Deus não te deu uma oportunidade. O céu vai abrir, a trombeta vai tocar. Eu creio, pastor, que nesse dia esse lugar vai ficar vazio. Porque os lavados e remidos não estarão mais nessa terra. Vou passar para o pastor enquanto ele estiver orando ou dizendo alguma coisa. Você é livre para mudar a tua história, transformar a tua vida e confessar o Senhor Jesus como o Senhor da tua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica ligado, fica de olhos fechados enquanto não terminou. O apelo continua aberto. Esse apelo é para você. Que enquanto o servo de Deus pregava, a vontade veio de vir à frente e pensou: o que dirão se eu for lá na frente? É para você. É para você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Ele está aqui. A oportunidade de mudar de vida. Mas eu já vim, eu estou na igreja, eu estou acostumado. Esse é o problema, está acostumado. Ele quer fazer coisa nova. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Esse apelo se estende aos crentes desta casa. O pastor começou falando que Deus não tem compromisso com aquilo que é aparente, aquilo que parece ser. Aleluia. Porque Jesus por mim morreu. Não adianta ter aparência se a alma é paralítica. Vem aqui à frente. Atende ao clamor do Espírito Santo de Deus. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A vergonha do adversário é essa. Você vem aqui à frente e ele tem um ponto final na ação dele na tua vida. Então a oportunidade Deus está te dando. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem vão pensar se eu aí for aí na frente? Que vão pensar é que você quer o céu. Nada mais diferente disso. Você quer o céu. E o céu é ganhar força. Vem aqui à frente. Eu endureço teu coração. Deus está dando uma oportunidade. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Alguém faça um sinal com a mão e aqui eu termino. Tem alguém? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa te dar uma oportunidade. Que o Santo de Israel possa lhe dar mais uma oportunidade. Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor Miguel Ângelo. Aleluia. Quantos gostaram de conhecer o pastor Miguel Ângelo? Amém. Louvado seja Deus. Esse amém é que a porta está aberta. Vai voltar quantas vezes a sua